Recursos com luz. Algumas crianças com deficiência visual cortical, na fase 1 e comecinho da fase 2, elas apresentam uma busca intensa por fonte luminosa. E a gente tem que tentar transferir essa busca por fonte luminosa sem contexto para algumas atividades contextualizadas e com repertório visual. Então a gente pode usar as telas de LED para esse tipo de trabalho. E nós vamos mostrar aqui uma forma de fazer a tela de LED com materiais de baixo custo. Olha só como que a gente pode utilizar. Uma bandeja daquelas para temperar carne, de preferência nesse branco leitoso. Uma lanterna de emergência. E uma tesoura. Então a gente localiza aqui na lateral da bandeja um ponto para fazer um furo com a própria tesoura. Faz um furo bem grande, a ponto que passe a ponta da tomada. Então muitas vezes a gente tem que cortar essa caixa com a própria tesoura. E aí a gente pode passar de dentro para fora a ponta da lanterna de emergência. Então a gente puxa aqui essa ponta da lanterna pelo buraco que nós fizemos na bandeja. E o que a gente pode fazer para fixar na lateral da bandeja essa lanterna portátil é utilizar o velcro autoadesivo. Então a gente coloca uma parte do velcro na lanterna e a outra parte na bandeja. Pode colocar bem aqui para cima, porque a luz vai expandir mais e você consegue ligar e desligar a lanterna facilmente. Então, a nossa tela está pronta e você pode regular a intensidade também da lanterna. Olha só. Nós podemos utilizar, sob essa tela de LED, alguns recursos para facilitar a visão da criança em algumas tarefas. Então, pode ser atividades de encaixe, pode ser algumas atividades de pareamento visual, algumas atividades para promover escolha visual, dentre tantas outras, de acordo com a necessidade de cada criança. Nós também realizamos uma tela dessa com a luz vermelha. Só conectar a lâmpada vermelha da mesma forma como nós fizemos na outra caixa, se a criança tiver uma preferência por essa cor. E aí então podemos elaborar algumas atividades em cima desse recurso. Aqui tem um recurso bem simples e baratinho, onde a gente fez um desenho para contar uma história. A gente usou a caneta permanente nas cores preta e vermelha, e aí a gente consegue ter um recurso bem chamativo visual, que a gente pode usar como se fosse essas figuras que a gente tem compradas. Se a gente não tiver esse recurso, a gente pode fazer num plástico simples, comum. E vamos contando a história, facilitando para a criança esse entendimento visual. E agora a gente vai mostrar também como fazer um recurso usando luz, cor e movimento para ser utilizado sob a tela de LED.
Então vamos fazer alguns saquinhos sensoriais para a gente brincar com as crianças na tela de LED. Você vai precisar de um saquinho ziplock ou algum saquinho plástico com um pouquinho de resistência para a criança poder apertar, poder manusear e movimentar também. Nós vamos usar algumas bolinhas dessa de gel e também alguns objetos da cor, do tamanho que você preferir, o que você achar que a criança tem necessidade. Então a gente pode colocar aqui um pouquinho dessas bolinhas. Colocar um peixinho. E aí a gente vai fechar, mas tirando o ar desse saquinho, tá bom? O ideal também é dar um reforço com a fita para não estourar. E aí você pode dar o reforço só nas pontas, nas laterais ou no saquinho inteiro. Essa é uma forma de fazer e também a gente pode fazer com gel e corante algumas atividades. Olha só. Então a gente coloca um pouquinho de óleo. Esse óleo é aquele tipo Johnson, óleo para bebê. Bem pouquinho de água. E o corante da cor de preferência da criança, aquele corante alimentício. Pode pôr mais um pouquinho. Aí. E como a gente quer fazer uma brincadeira aqui também de rastreamento visual, a gente pode colocar algumas bolinhas dentro dessa mistura, umas bolinhas tipo pompons. E aí também tiramos o ar. Pode passar a fita em volta por todo ele e aí é só brincar. Vamos mostrar como fica na tela de LED. Então, olha só. Essa brincadeira, ela traz movimento para a criança, a luz chama atenção e além disso você está usando a cor de preferência. E aí você pode pedir, agora eu quero só as bolinhas de cor vermelha na boca do seu amiguinho. E aí então a criança vai tentando trabalhar junto com o movimento. E aí depois ir trocando a luz. Pode trocar a cor da luz de dentro, pode trocar a cor das bolinhas e também as atividades. Tem alguns brinquedos que a gente pode comprar bem baratinho e adaptar para as crianças que têm essa busca por fonte luminosa e dar um contexto na brincadeira. Por exemplo, bichinhos plásticos que são super baratinhos, que vendem em loja de pet, vende essas lojas de R$1,99, que a gente compra e coloca uma luzinha dentro. Essas lâmpadas, elas se chamam mini LED e elas vendem na internet facilmente de diversas cores e são baratinhas. A gente faz um corte de uma forma que a gente consiga colocar a lâmpada e põe a lâmpada dentro do bichinho. Vamos apagar a luz para ver se ficou legal? E aí a gente tem um recurso baratinho e super legal. E para você saber mais sobre as nossas atividades e os nossos cursos, nós temos um site que é www.playcorekidsSP.com.br e lá temos uma lojinha chamada Brincor. Além disso, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais.